Estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador. E o item 6, esse capítulo tem 8 itens, todos são mensagens de alguém que se identificou na época como o Espírito da Verdade. E hoje nós vamos falar do item 6, que é o Cristo Consolador. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e o 26, há uma mensagem de Jesus, segundo João, em que ele diz assim: se me amais, guardeis os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esta foi a mensagem. Por causa desta mensagem do Evangelho de João, muitos espíritas que não conhecem, não tinham ainda uma intimidade, principalmente com a revista espírita, que são 12 obras de Allan Kardec, esses espíritas acreditam que o Espírito da Verdade é como se fosse uma pleiade de espíritos, um conjunto de espíritos. Esse tema, ele provoca muita discussão no Espiritismo. Quem seria o Espírito da Verdade? Mas há várias passagens em todas as obras de Allan Kardec dizendo claramente que o Espírito da Verdade é Jesus Cristo e que ele era o mentor de Allan Kardec. Então a gente vai ver essas passagens aqui. Esse texto que eu acabei de ler, que é do Evangelho de João, ele também se encontra no livro A Gênese, lá no capítulo 17, Predições do Evangelho, no tópico Anunciação do Consolador. E Kardec justamente apresenta este texto para a nossa análise, para a análise de todos, né? E aí, 18 séculos depois, né, da vinda de Jesus, Kardec, quando começou a fazer o trabalho da codificação do Espiritismo, manifesta-se o Espírito da Verdade em diversas passagens no Evangelho. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários itens em vários capítulos, cuja assinatura é o Espírito da Verdade. Tem uma obra bem fininha que se chama O que é o Espiritismo, também de Allan Kardec. E no prefácio ele já fala que o Espírito da Verdade é Jesus. Ele diz: o Espírito da Verdade é Jesus, o Espírito da Verdade é o guia espiritual de Allan Kardec, ele é um espírito puro na escala espírita, ele é o nosso governador planetário, ele é o nosso consolador prometido e ele é o mestre de todos nós. E essas respostas são dadas por Allan Kardec em suas obras, como nós vamos ver, né? Durante todo o período que Allan Kardec existiu, não o Hipólite, né, o professor, mas Allan Kardec, desde que Allan Kardec surgiu, né, o codinome, ele publicou 32 obras, separadas, vários artigos. Esses artigos até justamente são os que contêm os 12 volumes da Revista Espírita. São artigos que ele publicava sobre questões na Sociedade Espírita de Paris, né? Esses 12 livros ele escreveu de 1958 a 1969. E há respostas diversas para essas questões, né? Para essa questão do Espírito da Verdade.
Então, o primeiro texto que nos remete ao porquê o Espírito da Verdade ser Jesus é muito curioso, porque quando se discutiu isso no movimento espírita, quem era o Espírito da Verdade, a revista espírita era muito pouco conhecida no início, agora já não mais, né? E aí muitas pessoas divergiam dessa ideia. Tem um texto na revista espírita de julho de 1966, em que Kardec responde a um leitor que manda para ele essa dúvida, né? Aqui eu coloquei só o trechinho que importa, porque o texto é maior lá, né? O leitor pergunta para Kardec se o espírito protetor dele havia dito que era Jesus, que o Espírito da Verdade, ou se o Espírito da Verdade era uma comunidade de espíritos, né? E aí Kardec responde, aliás, uma mensagem vem como resposta, né? A qualificação de Espírito da Verdade não pertence senão a um só. E pode ser considerada como um nome próprio. Então, se é um só, não é um conjunto de espíritos, né? É um nome próprio, é uma única pessoa. Primeiro, Kardec descarta a tese de que o Espírito da Verdade seria um conjunto de espíritos. É um nome próprio, então, né? É o nome de um único espírito. Ela está especificada no Evangelho segundo João, nesse capítulo 14. Esse Espírito da Verdade que atuou na Europa durante o período da atuação de Kardec é aquele que está no Evangelho. Esse que consta em várias passagens do Evangelho. Esse Espírito se manifesta raramente e apenas em circunstâncias especiais. É preciso manter-se em guarda contra os que indevidamente se enfeitam com este título. Eles são fáceis de se reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Há muitos espíritos inferiores ou medianos que dão passagem, passam informações e as psicografias, né? A gente vê muito isso, e assinam como se fossem alguém extremamente importante, alguém do plano espiritual, né? Mas ele não consegue manter, por mais que ele escreva um texto robusto, de palavras formais, ele não consegue se manter, né? Porque é da própria inferioridade dele que ele acaba cometendo algum deslize. E cabe a nós, médiuns, verificarmos isso, sem preconceitos, sem melindres, né? Isso ocorre muito entre os trabalhos mediúnicos de todas as casas espíritas, né? As mensagens trazidas devem ser verificadas, devem ser analisadas, sempre, né? Para a gente ter certeza, passando sempre pelo crivo da razão, pelo crivo do coração, para ter certeza que se trata de algo sério, de algo bom, de algo que não está contra o racional, os ensinamentos básicos do espiritismo, essas coisas, né? É preciso se manter em guarda. Muitos médiuns na época de Kardec receberam esses tipos de comunicação de espírito que se identificava como sendo o Espírito da Verdade. Mas Allan Kardec, ao analisar, ele recusou vários textos. E ele dizia assim, se reconhece o autor pela qualidade do que ele escreve. Eu sempre cito Joana de Ângeles nesse caso, por quê? Porque Joana de Ângeles, as obras psicografadas dela, ela tem uma forma de escrever muito formal. E eu não sei para quem não conhece Joana de Ângeles, ela é mentora do Divaldo Pereira Franco. Ela pega o que a gente tem de mais atual no planeta em matéria de psicanálise, psiquiatria, que é Jung, né? Carl Gustav Jung, que é o nosso mais ilustre psiquiatra ou psicanalista, e filósofo até, né? E ela eleva a máxima potência. Ela pega o que ele escreve, então às vezes ela tem textos dela que ela começa a explicar e falar dos problemas humanos, dos problemas subjetivos humanos, e aí ela comenta, Carl Gustav Jung cita em tal livro isso, aí ela vai dar uma explicação do ponto de vista espiritual. Ela enriquece de uma maneira
o que nós temos na Terra, é fabuloso. Então ela encerra inúmeras ideias, às vezes num único parágrafo. Eu tenho que ler e reler, eu preciso sempre de um dicionário, porque ela usa palavras que eu nem conheço. Então imagina uma comunicação dela, ou de um espírito mediano, tentando se passar por ela, assinando. Quem conhece uma obra dela e lê aquilo e fala, jamais, não é Joana de Ângeles, né? Então, no caso dela, eu cito ela como exemplo porque é fácil, né? Seria fácil perceber. Mas há muita dificuldade em a gente analisar essas complicações, né? Não é fácil. Não pode um espírito evoluído trazer um texto cheio de vulgaridade de linguagem, né? Nobre se comporta como nobre, dizia Kardec. Ou então um texto cheio de palavras bonitas, mas vazio de ideias. Allan Kardec, ele teve um médium chamado Sr. Rose, que recebeu muitas mensagens do Espírito da Verdade. Mensagens que se encontram na Revista Espírita e em outras obras. E o Sr. Rose começou, a partir do ano de 1959 e 1960, a receber mensagens assinadas pelo Espírito da Verdade, que Kardec recusou. E aí o Sr. Rose brigou com a Sociedade Espírita de Paris e foi fundar uma outra casa em outro lugar. E aí ele publicou 3 livros com mensagens do Espírito de Verdade. Mensagens de São Luís, de Santo Agostinho. E Kardec recusou todas. Textos ruins, mal escritos, e Kardec estava muito certo em recusar, né? Então, na Revista Espírita, Kardec nunca disse que o Espírito da Verdade era Jesus. Apenas que era um Espírito único e que tinha nome próprio. Mas, embora Kardec nunca tenha dito isso, o próprio Espírito da Verdade disse que ele era Jesus. Ele próprio se apresenta como tal em diversas passagens. No capítulo Cristo Consolador, esse item 5 que eu estou falando hoje, ele começa a mensagem assim, o primeiro parágrafo. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina. Está no primeiro parágrafo ali, ele dizendo, eu revelei a doutrina divina. Então ele é Jesus. E como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Quem disse isso? Foi Jesus. E aí ele assina o Espírito da Verdade no Evangelho. E outra em que ele diz mais diretamente que é Jesus. Quando Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo em 64, a primeira edição do Evangelho não tinha esse nome. Tinha o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei por que ele escreveu imitação. Isso não consta nas obras, né? Eu também não encontrei nada a respeito, fiquei curiosa. Mas aí, o Evangelho, o Espírito da Verdade dita uma mensagem à Sociedade Espírita de Paris em dezembro de 1864. Está no livro da Revista Espírita, dessa data. A comunicação cujo título é A Proposta da Imitação do Evangelho. O senhor Didier, que era um médico que trabalhava com Kardec, e outras pessoas essas pessoas sugeriram a Kardec que trocasse o título no ano de 65, um ano depois, né, da Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Seria a segunda edição dele. E aí Kardec troca para Evangelho segundo o Espiritismo apenas. E quando vai publicar a terceira edição, ele não só mantém esse nome, como ele faz algumas... ele altera a ordem de alguns capítulos, acrescenta alguns itens, muda sequências, né? Mas na primeira edição, onde está a imitação do Evangelho, o Evangelho da Verdade diz assim, um novo livro acaba de aparecer, referindo-se à alteração do título, né? É uma luz mais brilhante que vem iluminar a vossa marcha. Há 18 séculos vim. Quem veio há 18 séculos?
Aqui Kardec estava no século XIX, né? No 21 como nós estamos hoje. Então, há 18 séculos que veio foi Jesus. E ele, assim, o Espírito da Verdade, na primeira edição, ele diz isso: há 18 séculos vivi, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Há várias moradas na casa do meu Pai. Disse Eliseu há 18 séculos. Então, é uma prova de que o Espírito da Verdade era Jesus. E foi o Espírito da Verdade dizendo isso, né? Há outras, por exemplo, no último capítulo do livro dos médiuns, nas dissertações espíritas, antes do vocabulário espírita, há outra transcrição. Venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Aí aparece na íntegra essa mensagem que está aqui no início do item 5, que eu li no começo. Também no livro dos médiuns, né? E aí, tem no livro dos médiuns, embaixo dessa parte, tem uma notinha lá no final. E aí, nessa notinha, foi a única vez que Kardec fala. Ele que fala, não o Espírito da Verdade. Foi Jesus. Ele fala. Em 1964, a mesma mensagem aparece no Evangelho, só que com a assinatura Espírito da Verdade. Tem uma nota de Kardec dizendo quem foi o Espírito que deu a comunicação. E na nota Kardec diz, foi Jesus. Essa comunicação aqui. Então, no final do livro dos médiuns. Então, né, se o Espírito da Verdade é Jesus, ele era o guia espiritual de Allan Kardec. Não é à toa, né, que Kardec conseguiu codificar toda a obra espírita. Né? Isso, mesmo para uma pessoa muito letrada, muito centrada, mais evoluído, precisaria da mão de um espírito da ordem dos puros ou alguém com tanto conhecimento quanto, né, para fazer algo tão grandioso que está alterando o curso da humanidade. Aqui no item 5, eu vou ler três trechinhos aqui, que o Espírito da Verdade fala em Paris em 1860. Primeiro ele fala, né? Veio como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina espírita. A doutrina divina. Eu revelei a doutrina divina. Quem fez isso? Foi Jesus, né? Porque na época dele, nós tínhamos, na maior parte do mundo, com exceção dos judeus, que acreditavam em um Deus único, o resto era tudo politeísta, acreditavam em vários deuses, né? Por causa do planeta todo. E aí Jesus veio, só que Moisés ainda pregou aquele Deus vingativo, aquele Deus da guerra, porque era a situação da humanidade na época, né? Quando Jesus veio, ele mostrou que ele veio para dizer que Deus era um Deus de amor, que fora da caridade não havia salvação, que nós deveríamos perdoar até os nossos inimigos, quantas vezes forem necessárias. Então ele trouxe uma lei de amor, um novo foco, uma nova forma de ver, né, Deus, e uma nova forma de se comportar, né? Aí ele diz, mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai. Esse é o Espírito da Verdade falando aqui. Perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, né? Porque a morte não existe. Sejais socorridos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos,
mas a voz dos que se foram faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida. Veja, a ressurreição que tanto pregam, né? O que é a ressurreição? Renascimento. Então, quando a gente tem a morte do corpo, a gente volta para o plano espiritual, a gente renasce para o plano espiritual, né? E a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vêm do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, que são as ilusões, né, com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Aqui ele não fala espiritismo, ele não fala nada, é no cristianismo. Ou seja, as religiões baseadas no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, infelizmente, por uma questão até de ignorância da humanidade, a gente foi alterando as verdades do cristianismo conforme a nossa necessidade, conforme a nossa vontade de se impor, de dominar, conforme os dominantes mesmo de todas as épocas, né? Mas o Espiritismo vem novamente, né, dar um novo contexto, voltar ao sentido correto, né, do cristianismo, né, o mais puro, que é o da caridade, que é o do amor ao próximo. E eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazio, porque a gente achava que após a morte não havia nada. Vozes vos clamam, são os Espíritos que nos falam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, ainda há hoje muitos espíritas que discordam disso, não acham que o Espírito da verdade foi Jesus Cristo, não é Jesus Cristo, né? Mas são tantas passagens, e essas que eu citei são só algumas, porque tem outras também, né, nas obras, que ele fala de maneira, eu disse, eu vim, eu fiz, não deixando dúvida sobre, eu acredito que isso seja, que o Espírito da Verdade seja realmente Jesus Cristo, né? Então essa é a palestra de hoje, tá? Queria explicar sobre o Espírito da Verdade para vocês. Muito obrigada pela atenção.